Ei, meu quinto ano, vamos a mais uma aula de História, capítulo 4, a arte da convivência. Realmente não é fácil, né, vivermos em sociedade. Somos seres diferentes, pensamos diferente, temos opiniões diferentes. Como será que isso dá certo? Existe um termo bastante importante e usado pelos adultos. Talvez assim vocês não tenham tanto contato quanto nós. Temos que ter um olhar racional, é o chamado bom senso, para determinada ação ou atitudes, para analisarmos se ela é adequada ou não é verdade? Que, por exemplo, que está inerente na maioria dos seres humanos, em alguns mais, em outros menos, mas normalmente todo ser humano tem um bom senso. Por exemplo, você não vai falar com a sua avó, com a sua mãe, do jeito que você fala aí com seus amigos. E aí, beleza? Qual é, vó? Né? Você tem que ter o bom senso para estar conversando com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó. É verdade? Então, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o bom senso, sobre a arte de convivência, tá bom? Nessa nossa primeira aula agora, nós estamos introduzindo. Vamos refletir? Temos que ter o bom senso e temos que ter regras. Na sua casa tem leis, regras? Imagine como seria se não existisse nenhuma regra na sua casa. Imaginou? Que horas você acordaria? Tomaria banho todos os dias? Será que teria a comidinha pronta na hora certa? Será que o quarto seria arrumado? Refletiram? Então agora você corre lá e pegue sua apostila do segundo bimestre e venha comigo. Página 64. Trocando ideias. Quer que vocês coloquem as respostas lá no nosso caderno de história. Você vai escrever assim, livro 2 ou apostila 2, página 64. E vocês vão responder lá. Você já presenciou ou vivenciou alguma dessas situações? Olha aí as situações, é uma situação de briga. Ali está falando proibido pichar e tem gente pichando. Fumando perto de outra pessoa, atravessando e não ajudando a pessoa com deficiência visual, jogando papel no chão, gritando em sala de aula. Então, você vai responder lá no nosso caderno de história. Número 2. As imagens apresentam um modo de agir adequado ao bom convívio social. Nós temos que ter um bom convívio social. Isso é a nossa arte da convivência, tá bom? Então, vocês vão responder. De que outras maneiras as pessoas poderiam agir em situações assim? Respondendo lá no nosso caderninho de história. Na página 65. Vivemos em sociedade. A todo momento compartilhamos a vida, o tempo e diferentes espaços com outras pessoas, quer na família, no condomínio, na escola, nas ruas, no trânsito, no supermercado, nos parques, nas praças, na praia ou no campo. As pessoas são diferentes umas das outras, com certeza, não é verdade? Cada um de nós tem suas preferências e manias, seu jeito de ser, forma de pensar, modo de agir. No entanto, ao convivermos no mesmo espaço ou comunidade, precisamos o quê? Respeitar algumas regras gerais, para vivermos em paz e em harmonia uns com os outros. É o que a professora começou a introdução com vocês. Temos que ter o bom senso. Nós vamos ouvir bem essa palavrinha, tá?
e vamos trabalhar também com essa palavra, bom senso. 65, vocês vão responder a letra A, B e C, tá bom? No livro. Agora nós vamos lá na página 66. Na página 66 está falando de um código de Hammurabi. Vamos acompanhar com a professora? As leis nas primeiras civilizações. Desde as primeiras civilizações, na antiga Mesopotâmia, já existiam regras de comportamento em cada cultura e povo. Então, nós tivemos aí um código de Hammurabi, uma das leis mais antigas. E sabe quem foi Hammurabi? Ele foi um rei que governou a Babilônia, na região hoje atual do Iraque, entre os rios Tigres e Eufrates, lá em 1792, 1750 a.C. Então, na época, era costume adotar leis bastante severas, e os povos da região aplicavam o princípio de talião, pois geralmente a punição ao infrator era dada na mesma medida do crime cometido. O princípio de talião era olho por olho, dente por dente, ou seja, no nosso linguajar de hoje, toma lá da cá. Por exemplo, tinha um artigo que falava assim: se você matou o filho do seu vizinho, então eles iam matar o seu filho ia ser morto. Olha que coisa. Na época, era costume adotar essas leis severas. E nesse código de Hammurabi, ele era composto por 280 artigos relacionados a costumes religiosos, sociais, econômicos e familiares dos mesopotâmios. E também ele ajudava os juízes a resolver os conflitos. Sabe, criança, nós devemos respeitar todas as pessoas. Precisamos viver em harmonia com todos. As regras são importantes para vivermos bem. Então, nós temos que ter regras. Agora, na página 67, vocês vão estar fazendo para a professora, tá? O número 2 e o número 3. Nós vamos bem devagarzinho para a gente ir conversando sobre a convivência.